tem que ser tudo feito com consciência e com prudência, né? Para que não sejam ultrapassados os limites razoáveis. A discussão em relação aos ofendículos é o seguinte: qual é a sua natureza jurídica? Quando eu coloco ofendículo na minha casa, eu estou... e alguém, por exemplo, vem se lesionar, né? Então, eu estou agindo no exercício regular do direito ou na legítima defesa? Esse é o questionamento. No material, eu coloquei 4 correntes, né? A primeira corrente fala que o exercício regular do direito é um direito de defesa do patrimônio, né? A segunda corrente fala que os ofendículos eu estaria agindo em legítima defesa, repelindo uma injusta agressão ao patrimônio. E a terceira corrente, que é a que prevalece, fala o seguinte: enquanto não acionado, eu estou no exercício regular do direito. Depois que acionado, eu estou em legítima defesa. Então, essa terceira corrente aqui é a que prevalece, ok? Então, qual é a natureza jurídica dos ofendículos? Enquanto não acionado, exercício regular do direito. Depois de acionado, legítima defesa, tá? Independentemente da natureza jurídica dos ofendículos, né? Eles são aceitos pelo nosso ordenamento jurídico, tá? E é tão claro e evidente que é raro hoje, por exemplo, um imóvel aqui na nossa cidade que não tem um ofendículo. A maioria das casas tem cerca elétrica, casas mais antigas a gente ainda consegue visualizar cacos de vidro no muro, ponta-lanças, consegue também ver pregos, né? Antigamente nos muros colocava o cimento e depois vinha com prego, a ponta virada para cima. Então, se alguém tentasse entrar naquela propriedade, com certeza ia encontrar mais dificuldade. Então, natureza jurídica: enquanto não acionado, exercício regular do direito. Depois de acionado, legítima defesa, tá? Lembrando que esses ofendículos também, eles são lícitos desde que não coloque em risco a vida pessoal de pessoas não agressoras, né? Então, tem alguns requisitos: proporcionalidade, indispensabilidade e o conhecimento do agente que atua concretizando seu direito previsto em lei, tá? A outra causa de exclusão da ilicitude, e a última, seria o estrito cumprimento do dever legal. Quando eu leio essa frase, né, estrito cumprimento do dever legal, a primeira coisa que eu pergunto: quem tem dever legal? Todo mundo tem o dever legal para utilizar-se dessa causa excludente da ilicitude? Lá no finalzinho do material eu coloquei, ó: quem pode invocar a excludente por estar no estrito cumprimento do dever legal, né? Funcionário público, agente público que age por ordem da lei e até mesmo particular quando atua no cumprimento de um dever imposto por lei. Então, quando eu falo aqui em estrito cumprimento do dever legal, é a prática de um fato típico em razão de cumprir o agente público ou funcionário público, né, uma obrigação imposta por lei, de natureza penal ou não. Por exemplo, eu já expliquei para vocês que se eu entrar numa casa sem a permissão, ou se eu entro e a pessoa pede para eu me retirar e eu não me retiro, eu estaria praticando o crime de violação de domicílio, lá do artigo 150. Porém, quando um oficial de justiça que tem o dever legal de cumprir, por exemplo, um mandado de busca e apreensão, ele entra numa casa portando um mandado judicial, ele vai chegar lá com o mandado judicial e falar assim: ó, eu tô aqui para cumprir o mandado de busca e apreensão porque eu tenho que pegar tais objetos ou tais documentos, né? E aí o dono da casa fala: não vou deixar levar não. E ele entra ainda assim, né? Ele entra, ou então a pessoa impede dele entrar e ele acaba tendo que arrombar um cofre, por exemplo, ou abrir com mais agressividade uma porta. Ele vai ser punido pelo crime de invasão de domicílio? Não vai. Sabe por quê que não vai? Porque ele está acobertado por essa causa excludente da ilicitude, que é o estrito cumprimento do dever legal. Ele, por ser um funcionário público, está agindo dentro dos limites da lei, né? E de acordo com o que a lei o conferiu.
Então ele entra e cumpre o que a lei determina que ele cumpre, tá? Então ele não vai ser punido, por exemplo, pelo crime de invasão de domicílio, tá? Porque ele está no estrito cumprimento do dever legal. Vamos lá. Como essa causa excludente da ilicitude também não foi conceituada pelo legislador no Código Penal, o conceito ficou a cargo da doutrina. O Rogério Sanches, ele conceitua o estrito cumprimento do dever legal como sendo os agentes públicos no desempenho de suas atividades, muitas vezes devem agir interferindo na esfera privada dos cidadãos, exatamente para assegurar o cumprimento da lei. Essa intervenção redunda em agressão a bens jurídicos como a liberdade, a integridade física e até mesmo a própria vida. Dentro dos limites aceitáveis, tal intervenção é justificada pelo estrito cumprimento do dever legal. E aí o exemplo, ó, cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. Caso o morador desobedeça a ordem, autoriza o agente público a arrombar a porta e entrar no local sem responder pelo crime de dano e de violação de domicílio, tá? Em decorrência do cumprimento do cumprimento do dever legal, tá ok? Às vezes o policial ele vai fazer a prisão em flagrante do autor do crime e o autor fica muito agressivo, né? Então às vezes é necessário que ele haja com mais força para impedir, né? Para conseguir efetuar a prisão, ou até mesmo para impedir que o próprio autor se lesione ou lesione algum dos policiais. Nessa situação, se ele pega com mais força e acaba lesionando o autor do crime, tá? Ele está no estrito cumprimento do dever legal. Lembrando que ele tem que agir com prudência e consciência, porque se ele também se exceder, ele vai responder por esse excesso, vindo talvez a responder até por um crime de abuso de autoridade. Então, tudo que extrapola o que está permitido, tá? Passa a ser um excesso ou até mesmo pode virar um outro crime, tá? Bem, como que eu sei que alguém está no dever legal? Onde que está escrito? Onde que fala que está esse dever legal? Né? Esse dever deve constar de lei, decretos, regulamento e atos administrativos fundados em lei que sejam de caráter geral. Né? Então, o funcionário público, ele tem lá uma lei, um decreto, um regulamento que fala até onde que vai esse dever legal dele, ok? Em relação a um policial, por exemplo, que atira para evitar a fuga de presos. Ele atirando nesse preso para evitar a fuga, ele estaria atuando no exercício de um dever legal? O que vocês acham aí? Então quer dizer que o policial pode atirar num preso para evitar a fuga? Então podendo vir até a matar? Como que ficaria essa situação, né? Então olha o exemplo que está na apostila. Em relação à atitude de policiais que evitam a fuga de detentos em um presídio, em cumprimento ao mandado de prisão, prisão em flagrante ou mera averiguação, atira em direção a fugitivos, acusados, etc., com a finalidade de matá-los, né? Pelo menos assume o risco de qualquer resultado adverso, dolo eventual. Então é o seguinte, pessoal, o policial que atira nos presos para evitar fuga ou porque ele tá se esquivando de uma prisão em flagrante, tá? Isso aqui ele não pode alegar essa causa excludente da ilicitude, não, tá? Que ele está no estrito cumprimento do dever legal, não, porque não tem nada dispondo que policial pode atirar em bandido, tá? Então vamos lá. Tem uma decisão do TJ do Espírito Santo que fala: não haja ao abrigo da excludente do estrito cumprimento do dever legal, o policial, a título de fazer averiguação, atira na vítima pelas costas enquanto essa, temerosa de uma possível detenção, se afastava a correr. Inclusive, nós sabemos que pena de morte aqui no Brasil, a Constituição proíbe, né? Então, não pode o policial argumentar isso aí e atirar no preso, simplesmente porque o acusado empreendeu fuga ou porque ele se esquivou de uma prisão, tá? Eles não foram sentenciados à morte, esses presos, esses acusados. Então,
A lei não permite que policiais atirem presos e depois que eles venham alegar essa causa excludente da ilicitude por estar no estrito cumprimento do dever legal, ok? Eu vou encerrar esse vídeo aqui e a gente continua no próximo.